Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos juntos para mais um encontro. Vamos compartilhar conhecimento. Sejam muito bem-vindos. Mais uma semana onde iremos ter a oportunidade de ampliar nossos conhecimentos e de aprender mais. Eu sou a professora Maria José. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Módulo 2 da EJA. Hoje a nossa disciplina é a disciplina de língua portuguesa. E em língua portuguesa, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre padrões silábicos. O que são os padrões silábicos? É a organização da sílaba. Já aprendemos que o nosso alfabeto é composto por 26 letras. Essas letras se dividem em vogais, que são representadas pela letra V, e em consoantes, que são representadas pela letra C. A sílaba, ela vai ser o pedacinho de uma consoante mais uma vogal, ou mais vogais, ou várias consoantes e várias vogais. A sílaba, que é o pedacinho, né, que é a estrutura pequena, onde ao juntarmos vamos poder construir as palavras. Como exemplo, na palavra gato. Eu tenho a consoante G mais a sílaba A, eu tenho a consoante T mais a sílaba O. E aí eu tenho duas sílabas na palavra gato. A junção dessas duas sílabas eu formo uma palavra. E aí, falando sobre os padrões silábicos, né, que a organização dessas sílabas é para a gente poder identificar quando as palavras, né, iniciam apenas por vogais, quando as palavras iniciam apenas com consoantes ou consoantes seguida de vogais, quando as palavras também podem começar com vogal seguida de consoante. Então, sobre os padrões silábicos em língua portuguesa, hoje nós vamos aprender um pouco dessa organização das sílabas. Então, eu compartilho aqui com vocês alguns padrões silábicos das palavras. Vamos lá? O primeiro padrão silábico, pessoal, que eu irei compartilhar com vocês é o padrão silábico de palavras que iniciam com vogais, que é representado pela letra V. Compartilho aí duas palavras que são exemplos de padrões silábicos com vogais, ou seja, palavras que iniciam com vogais. Sua escrita é com vogal. E aí nós temos a palavra uva e a palavra ovo. Vejam que na separação silábica dessas duas palavras, quando eu separo a palavra uva, eu tenho inicialmente a vogal separada e depois a sílaba vá. Na palavra ovo, a mesma coisa. A vogal fica separada da outra sílaba, que é o VO. Então, o primeiro padrão silábico que nós estamos observando hoje são os padrões silábicos de palavras que são escritas com vogais. Vamos para mais um padrão silábico, pessoal, que é o padrão silábico onde as palavras iniciam com vogais seguidas de consoantes e são representadas pelas letras VC, vogal de V e o C de consoantes, ou seja, palavras que começam com vogais seguidas de consoante. Temos aí o exemplo da palavra escola. Vejam que na separação fica S, o E e o S, o E vogal e o S consoante. Escola. E mais um exemplo, a palavra árvore. Vejam que na separação silábica fica arvore. Então, aí nós estamos vendo exemplos de palavras que iniciam com vogais seguidas de consoante. Mas outro padrão silábico que é muito comum vermos nas palavras é o padrão silábico que é representado por consoante seguida de uma vogal. E as letras que representam é a letra C, V, consoante e vogal, como na palavra sala. Percebam que aí eu tenho uma palavra que tem duas sílabas, sala. Bola, também uma palavra com duas sílabas. E tem o padrão silábico, que começa com consoante, o B, e a vogal, que é o O. Bola. A mesma coisa, o Lá. Primeiro a consoante L e depois o A, que é a vogal. E mais uma palavra, a palavra dado. Na separação silábica, nós temos consoante, vogal. Dá, dó.
Muito bem, pessoal. Na aula de hoje, nós estamos aprendendo um pouco sobre padrões silábicos, ou seja, a organização das sílabas dentro das palavras. Vamos para mais um exemplo de padrão silábico? Compartilho aqui com vocês. O padrão silábico, que é representado por consoante seguida de uma vogal, em seguida mais uma vogal, ou seja, uma consoante seguida de duas vogais, que é representado pelas letras C, V, V, consoante, vogal, vogal. E nós temos como exemplo a palavra bateu. Bateu, percebam que inicia com o B e o A, que é consoante e vogal, e a última sílaba, que tem 3 letras, o teu, bateu. Nós temos aí o T, que é a consoante, o E, que é a vogal, e o U, que também é vogal. Então, nós temos aí um exemplo de palavra que é escrita com o padrão silábico de consoante seguida de duas vogais. Mais um padrão silábico que eu compartilho com vocês é o padrão silábico, onde as palavras iniciam com consoante, vogal, consoante. E as letras que representam esse padrão é as letras CVC, consoante, vogal, consoante. Temos aí exemplo a palavra carta. Percebam que na separação fica car, consoante, vogal, consoante e o tá. Próxima palavra, porta, porta. Mais um padrão silábico, pessoal, que é o padrão silábico onde as palavras iniciam com consoante, consoante e vogal. Ou seja, as letras que representam esse padrão silábico é C, C, V, consoante, consoante e vogal. Temos aí o exemplo das palavras prato, pra, eu tenho duas consoantes, o P e o R, e depois tem uma vogal, que é o A, pra, forma a sílaba pra. Depois eu tenho a palavra blusa, blusa. Percebam que eu também tenho consoante, consoante e depois uma vogal. Maravilha, maravilha, pessoal. Vamos agora observar algumas palavras com os seus padrões silábicos, né? Como nós podemos identificar dentro de uma palavra completa todos os padrões silábicos que existem nela. Então, eu compartilho aqui um quadrinho com vocês, onde nós temos um exemplo de duas palavras. A palavra bicicleta e depois a palavra esquilo. Percebam que a palavra bicicleta, ela é representada pelos padrões silábicos. A sílaba bi, eu tenho uma consoante e vogal. Si, eu tenho uma consoante e vogal. Clé, eu tenho consoante, consoante e vogal. E tá, consoante e vogal. Agora a palavra esquilo, eu tenho aí uma vogal seguida de uma consoante. Que, uma consoante, vogal e depois uma vogal. E ló, uma consoante seguida de uma vogal. Na palavra bicicleta, eu tenho 4 sílabas e na palavra esquilo, eu tenho 3 sílabas. Muito bom, pessoal. Hoje nós estamos aprendendo sobre os padrões silábicos de língua portuguesa, os padrões silábicos da escrita de algumas palavras. E agora é a vez de vocês poderem ampliar os conhecimentos para saber se realmente estão aprendendo o conteúdo. Vamos lá. Eu irei aqui compartilhar com vocês algumas imagens de objetos e o nome deles. E em seguida nós iremos identificar quantas sílabas essa palavra tem, quais são os padrões silábicos iniciais de cada sílaba, certo? Então vamos lá para a primeira imagem. Compartilho aí com vocês a imagem de uma tesoura. Percebam a separação silábica da palavra tesoura. Fica tesoura. Quantas sílabas eu tenho nessa palavra? Tesoura. Quantas vezes eu abro a boca? Percebam que eu falo 3 sílabas. Tesoura. E aí eu tenho um padrão silábico de VC. Ou seja, a palavra tesoura inicia com uma consoante e uma vogal, que é o T e o E. Vamos para mais uma imagem? Agora a imagem do abacate. Abacate. Vejam a separação silábica. Abacate. Vamos lá, pensar. Quantas sílabas tem essa palavra? Tem 4 sílabas. E o padrão silábico inicial é o padrão silábico de vogal. Inicia com a vogal A. Maravilha.
Mais uma imagem, a imagem de um chocolate. Chocolate. Eu tenho aí 4 sílabas e eu tenho o padrão inicial silábico de consoante, consoante e vogal, que é o xó. C-H-O, xó. E por fim, mais uma imagem para vocês, eu tenho aí a imagem de um pente. E a separação silábica da palavra pente fica pente. É uma palavra com 2 sílabas e o padrão silábico é consoante, vogal, consoante. Eu tenho o P, que é uma consoante, o E, que é uma vogal, e o N, que também é uma consoante. Muito bom, pessoal! E para concluir a nossa aula de hoje de língua portuguesa, onde estamos estudando padrões silábicos das palavras, eu irei agora fazer uma leitura de uma lenda folclórica para vocês, que é a lenda do Curupira. E vocês irão acompanhar aí de casa a leitura dessa lenda, também irão fazer a leitura aí na casa de vocês. E através dessa lenda nós iremos explorar algumas palavras e continuar ampliando os nossos conhecimentos sobre padrões silábicos. Vamos lá? Compartilho aí a imagem da lenda com vocês. Lenda do Curupira. De acordo com a tradição popular, o Curupira é representado por um menino com cabelos compridos e vermelhos, que protege os animais silvestres e as matas. Seus pés são virados para trás e, por isso, deixa rastros que enganam os caçadores. Quando alguém desaparece, muitos acreditam que tinha obra do Curupira. Muito bem, pessoal. Aqui é um trechinho, da lenda do Curupira, que é um protetor, considerado pela tradição como um protetor da floresta, que cuida dos animais e das plantas, de caçadores que vão para a floresta para poder pegar os animais e maltratar as plantas. Então, para a gente explorar os nossos conhecimentos sobre padrões silábicos, vamos analisar algumas palavras que nós temos aqui nessa lenda. Eu compartilho aqui com vocês o quadrinho, Vai aparecer aí para vocês a setinha apontando, Vamos pesquisar no texto uma palavra que tem um padrão silábico com consoante, consoante e vogal. Aí eu já selecionei uma para vocês, a setinha está apontando para ela, é a palavra protege. Na palavra protege, eu tenho aí consoante, consoante e vogal. Protege. Próxima palavra, pessoal, é a palavra enganam, que começa com o padrão silábico de vogal seguida de consoante. Percebam que na separação nós temos enganam. Mais uma palavra, a palavra animais, com o padrão silábico de vogal. Animais. E por fim, a palavra curupira, ou seja, com o padrão silábico de consoante seguida de vogal. Curupira. Todas essas palavras que eu compartilhei aqui com vocês, protege, enganam, animais e curupira, foram palavras da lenda folclórica do Curupira. E através dos textos nós podemos ampliar os nossos conhecimentos sobre os conteúdos que estamos estudando. É sempre um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nos encontraremos em um próximo momento. Tchau, tchau!